vivo aqui, começando mais uma live. A live de ontem pegou fogo e a de hoje tem a responsabilidade mais ainda mais que eu vou trazer um grande amigo aqui. Vamos iniciar a nossa live de hoje nessa jornada do profissional diferenciado, onde nós trazemos aqui temas para ajudar pessoas, né, ajudar você a se tornar um profissional diferenciado dentro da empresa. Então, eu estou trazendo colegas aqui até o dia 26, né, tanto eu farei live sozinho quanto alguns colegas meus para dar dicas, né, trazer questões fundamentais que profissionais diferenciados podem utilizar dentro das organizações, tá? Hoje eu estou trazendo aqui um grande amigo, que é o Alex, da G Soluções. Daqui a pouco o Alex deve estar aí na nossa live, eu vou chamar daqui a pouco ele aqui. E, e a ideia é que a gente consiga aqui trazer para você, né, uma visão do que é um profissional estratégico, o que é importante, o que é ser um profissional de visão estratégica dentro das organizações e por que isso é importante. A gente está falando aqui para profissionais que são diferenciados. Né? Seja bem-vindo, Márcia, engenheiro CV Santos, a Neide, o Jonathan, o Simões Gama, meu amigo Evandro aqui, ó, bacana, seja bem-vindo, Jonathan. Vou chamar já aqui meu amigo Alex para a gente começar a fazer esse trabalho aqui, né, na nossa rede aqui. Deixa eu ver se o Alex já está por aqui. Alex aqui, a G Soluções, já chamando aqui, Elinho. Hoje tem aguinha aqui para a gente, né, temperar a garganta. Chamando aí, grande Alex. E aí, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, melhor agora. Uma honra ter você aqui. Coisa boa. Muito bom poder fazer parte desse momento especial, né, que você está permitindo aí às pessoas, né, de poder compartilhar um pouquinho, né, desses conhecimentos, dessas práticas, dessas vivências que nós estamos tendo a oportunidade de praticar junto com as organizações, certo? Perfeito. E aqui, assim, a gente costuma dizer, né? O nosso canal aqui já recentemente tem ajudado as pessoas para falar do jogo como ele é jogado dentro das organizações, né? Claro. E uma das carências que eu vejo no mercado é justamente pessoas como nós que conhecemos o dia a dia das empresas trazer aqui para as redes sociais a realidade. A gente fica tanto no mundo offline, preocupado com o nosso dia a dia, que acaba esquecendo da galera aqui que está na rede social. E numa pesquisa recente que eu fiz, eu vi que realmente tem pouca gente que conhece o dia a dia das empresas trabalhando para ajudar as pessoas a crescerem nas organizações. Eu vejo muita gente que está cuidando aí, que não passa muito aqui, que é a realidade ali. E a ideia aqui é essa, né? E É por isso que eu verdade. trouxe você, o Nazaré Cordeiro aí, meu parceiro também vai estar aqui com a gente na Tá certo. live aí, dia 18, Nasa aqui. Michel tá faltando me responder o dia aí, viu, Michel? Mas vamos falar aqui com o Alex. Alex para mim é uma grande honra, né? Alex é um profissional que, para você que a audiência está chegando aqui, eu estou tendo a honra de trazer aqui e aproveitem aqui os ensinamentos que o Alex vai trazer. O Alex é um dos profissionais que me ajudou, né, a mudança de carreira, né, desde a época lá da Coca-Cola, né, com os seus treinamentos, né, depois foi para a CPC do Brasil, fizemos trabalho junto lá também, ele como consultor trabalhava na CPC do Brasil, e na Vale também é um grande marco, né, desde a Coca-Cola eu já tinha, se fosse somente trabalho da Coca-Cola, eu já diria que tinha uma grande entrega para mim, porque eu aprendi a dar treinamentos, né, a ter uma visão de liderança que eu participava dos treinamentos como aluno ali e parceiro ali na condução dos treinamentos em relação a... Ele era contratado meu, todas as vezes, né? Ele me contratava. E aí o cara fez um trabalho tão bom que eu levei para outras empresas e teve um marco, né? O Michel está dizendo que sexta-feira ainda está na live. Legal, Michel. É, né? É, Aí eu lá no Serra Leste, no projeto Serra Leste também, lá na época que a gente trabalhava na Vale, né? Foi uma grande virada, mais uma grande virada na minha carreira e começou com esse trabalho. O Alex, né? Para quem não conhece, ele é executivo e trainer da G Soluções, né, empresarial. Estou aqui com minha colinha aqui, tá, Alex? Tá. Ele é graduado em Administração de Empresa pela UCE, pelo USE, né, Universidade Estadual do Ceará, pós-graduado em Gestão de Pessoas pela Unicor, consultor DISC
Estratégia Mentor CLI, né? US, né? Dos Estados Unidos. Greenbelt, Lean Six Sigma. Nossa, essa formação aqui é para poucos, tá? Greenbelt aí, Lean Six Sigma, que é uma metodologia muito avançada aí que a gente usa, né? É uma metodologia que não é tão nova, mas é para empresas que estão no nível maior aí, e o Alex domina essa arte também. E ele já treinou mais de 14 mil profissionais em programas de desenvolvimento pelo Brasil afora. Né? Eu já encontrei o Alex em diversos estados, né? Sergipe, Bahia, já tive gente no Pará, no Ceará também, né? Já tivemos gente em vários estados aí. E ele treinou, inclusive, Coca-Cola, Vale, Centro-Sul do Brasil, uma das empresas aqui. Então, Alex, seja bem-vindo. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez contigo. Esse tema que você, até falando aqui para a turma que vai aprender aqui com o Alex, né? Duas coisas importantes que eu quero dizer para você que está aqui comigo, para colar no Alex. Primeiro, eu já vi Alex fazer trabalho de planejamento estratégico e é um trabalho muito bem conduzido. Então, ele vai trazer para a gente aqui um tema que ele domina, ele é mestre nisso. Ele já masterizou esse conhecimento, faz esse trabalho com grandes empresas aí no Ceará e no Brasil afora. E segundo, esse tema é um dos temas que profissionais diferenciados conhecem, nem todos utilizam, mas pelo menos têm conhecimento do que é. E o Alex vai trazer aqui. Alex, fica à vontade para complementar minha fala aí na sua apresentação. Vamos trocando aqui, falando sobre como ter uma visão estratégica. Estou aqui ansioso para aprender mais com você, meu amigo. Seja bem-vindo. Verdade. E assim, Fabiano, é muito legal quando a gente acaba vivenciando essas experiências dentro do mercado, porque, engraçado, eu vou te passar um número agora, e é interessante que quando você começa a ter o olhar estratégico, você começa a ter esse pensamento toda hora, né, em resultados. Sim. E em encarar desafios que permitam com que a partir daí você possa se superar. E foi interessante que dentro dessas práticas, em consultoria especificamente, eu já tive conduzindo 162 projetos ao longo desses 15 anos, né, de consultoria, tá? E dentro dessa caminhada já foram 61 empresas, né, onde nós tivemos fazendo lá uma contribuição. Tá? Então, são dados, né, que permitem com que a gente consiga observar que dentro desses desafios, que foram mais de 100 e poucos desafios, te digo, cada realidade de organização nós tivemos que tratar com as suas particularidades. Não existe aquela organização que você vai encontrar uma fórmula mágica e vai lá e aplicar de forma especial, não, sabe? Você vai precisar ter essa inteligência para que você consiga identificar quais são os caminhos adequados para que naquele momento aquela organização ela vivencie, ela experimente. Deu uma travada aqui. Atacando Alex. Fabiano? Acho que deu uma travada aí. Vamos lá. Pronto, fala tá que me ouvindo? Tô ouvindo. Pronto. E aí é interessante que cada realidade dessas organizações você precisa cuidar. Certo? Cuidar para quê? Para que você consiga permitir com que essa organização ela se transforme. E não se transforme simplesmente porque foi uma ideia qualquer. Não, é porque está aqui dentro e eu quero fazer essa transformação acontecer. Isso faz com que as organizações consigam evoluir e se redesenhar dentro do mercado, sabe? Legal. É bom você trazer essa visão aí, porque eu estava falando até na live de ontem, tem muita gente que quer crescer, quer se diferenciar no mercado, mas tem a visão de que a empresa é uma entidade assim, distante da pessoa, né? E eu lembro de um supervisor dizendo assim, cara, a empresa não tem crachá. A empresa não pega ônibus para vir para aqui, não bate ponto, não vai embora no horário, a empresa somos nós. E essa visão, né, de ser um profissional estratégico vai ajudar nisso. Mas talvez nem todo mundo saiba o que é ser um profissional com perfil de visão estratégica. Explica para a gente aí o que é esse tipo de profissional. Tá. De uma forma bem simples e direta, eu vou trazer uma fala para a gente poder refletir, certo? Vou te dizer que o profissional estratégico é aquele profissional que transborda a visão tarefeira dentro de um contexto organizacional. Legal. E aí é capaz de tu me perguntar, Alex, mas o que é que significa, né, essa tal dessa visão tarefeira, né?
Porque a visão tarefeira, ela está diretamente ligada à execução, certo? E nós temos vários autores que falam sobre esse conceito de execução e você começa a perceber que a gente acaba se concentrando especificamente em realizar uma tarefa, em realizar aquela tarefa dentro de uma determinada área. E é incrível, certo? A quantidade de pessoas dentro do mercado como um todo que tem esse perfil, que é um perfil operacional, que a organização precisa, certo? E que isso vem dentro da história, se você buscar todo o contexto, vem desde a Revolução Industrial, certo? Por quê, Alex? Porque lá dentro da organização é necessário, de fato, certo? Que a gente consiga ter pessoas que executem determinadas tarefas. Mas, olha que cenário interessante que nós estamos vivendo hoje. Né? Nós estamos vivendo uma transição aí, que é essa pandemia, né? Que é todo esse cenário que nós estamos vivenciando. E te digo, cada vez mais as organizações vão precisar menos de pessoas operacionais. Vão precisar de pessoas que pensem. Vão precisar de pessoas, certo? Que consigam, de fato, dar condições para que aquele cenário que ela está vivenciando, ele não se perca. Porque uma operação, ela pode ser desenvolvida, inclusive por sistema, né? Por plataformas que hoje estão aí no mercado, né? Fluindo e dando mais inteligência para as empresas, mas nós vamos ter que ter um momento em que alguém vai ter que pensar, que alguém vai ter que planejar uma estratégia, que alguém vai ter que ousar. E é nessa hora que esses profissionais que conseguem ter esse olhar vão dar um passo a mais dentro desse mercado. E é fundamental te passar uma frase que me inspira, tá certo? Do Arthur Schopenhauer. Ele é um filósofo alemão. E ele diz o seguinte: o importante não é ver o que ninguém nunca viu, mas sim pensar o que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê. Ou seja, isso faz com que a gente... Olha que interessante, né, o pensamento dele. Faz com que a gente olhe para os contextos que nós estamos inseridos e a gente encare. Poxa, está todo mundo olhando para aquelas perspectivas. Mas, se eu dou condições de poder fazer diferente, é a hora que eu consigo ampliar o meu pensamento. Eu deixo de simplesmente só pensar na minha tarefa, mas eu começo a agregar valor para a organização. Eu começo a dar novos sentidos, novos caminhos. E aí é nesse novo caminho que a gente começa a permitir com que essa organização ela se transforme. Mas não é um se transformar por se transformar. É transformar porque faz sentido para mim e para as pessoas que estão aqui ao meu lado. E aí é onde entra o desafio hoje dentro desse cenário de mercado, que é não se conformar. Quando eu me conformo, eu acabo simplesmente realizando o que outros já fazem, né? E eu preciso transbordar. Então, quando me vem esse pensamento estratégico, me faz repensar muitas coisas em relação à minha carreira, em relação à minha atuação dentro do mercado, em relação até à minha organização, como a minha organização está se comportando. Aí, Alex, você fala, eu acho interessante que você fala de transbordar nessa visão, essa coisa de ser tarefeiro, né? A gente vê ainda muita gente nas empresas que só vão lá, só vão fazer as coisas que querem mandar, só vão lá para bater cartão, esperam dar o horário de ir embora e depois receber o salário no final do mês. E muitas vezes aquela história até que tem muitas dessa visão aí que é um ditado meio que clichê no mundo corporativo, mas são aqueles ditados que falam, do cara, as metáforas que são usadas, né, de o cara que está apertando martelando o prego, mas não sabe o que ele tá construindo, né, está colocando tijolo, mas não sabe o que está construindo, enquanto que o profissional que a gente propõe aqui, que tem uma visão estratégica, ele sabe o motivo das coisas que ele está fazendo, né? Ele não faz só por fazer, não faz só por salário, mas tem um algo a mais, né, aí dele. Agora, como a gente está falando, hoje a realidade do mercado,
Eu vou dizer isso que eu trabalhei em RH de grandes empresas aí, com centenas de milhares de profissionais, e a gente discute o desempenho dessas pessoas. E na hora de discutir o desempenho, existe uma curva, que é até uma curva que a gente chama de curva forçada, na hora de avaliar o desempenho, que a gente tem lá na extremidade, profissionais de alto desempenho, que tem essas visões estratégicas, 10% no máximo, profissional de baixo desempenho, de 5 a 10%, e no meio essa grande massa aí de em torno de 85% de profissionais, que, né, se juntar com os baixos performances, soma aí cerca de 90% dos profissionais, eles estão no meio daquelas pessoas que são propensas a pouco entender de visão estratégica. E Sim, aí, como que essas pessoas podem desenvolver essa competência? É possível desenvolver isso? Como que elas claro. podem fazer isso? Claro, é fundamental, né? Para que, se eu quero sair de um estágio e migrar para um novo patamar, dentro de qualquer organização que você esteja inserido, tá? É fundamental que a gente comece a dar condições para que isso se torne uma realidade, certo? E aí me vem a premissa, certo? Das competências, tá? Alguns dias atrás, quando eu digo dias, às vezes puxa alguns anos, tá certo? E estudos que a gente acabou tendo que aprofundar, né? Mas eu tive a oportunidade de fazer uma leitura de um livro, certo? Que tinha o título De la Compétence, certo? De um francês. Esse francês, ele chama-se Gilles Le Botin, certo? E esse cara, ele escreveu esse livro em 95, só para tu ter discernimento em relação a isso, tá? E ele falava, dentro desse contexto, o seguinte: competência é um saber agir responsável. Mas tem um detalhe, ele tem que ser reconhecido pelas outras pessoas. Tá? Então, não adianta eu simplesmente achar que eu sou competente. Os outros precisam perceber que eu tenho essa competência e que eu tenho condições de poder assumir e encarar desafios. Tá? Isso aí é interessante que quando a gente acaba convivendo, né, dentro das organizações, a gente percebe que existem algumas pessoas que conseguem compartilhar os seus conhecimentos, né, que conseguem mobilizar as outras pessoas, que conseguem integrar esses conhecimentos dentro da realidade daquela organização, tá? Isso aí faz com que desperte uma possibilidade diferente, certo? E aí é onde entra, tá? Um detalhe importantíssimo que a gente precisa cuidar. Porque a partir do momento em que eu consigo aderir àquele conhecimento, eu pratico ele e eu decido, inclusive, levar para as outras pessoas, eu começo a evidenciar um olhar diferente. Por quê? Porque ele está projetado numa perspectiva que não é simplesmente da execução, é de um projeto. E quando você, né, desenvolve um projeto num contexto maior, ele pode vir em dois caminhos. Ele pode vir dentro da sua carreira, se você encarar a sua carreira como um projeto, que aí eu acho que é bastante saudável a gente levar isso para as pessoas, porque as pessoas precisam enxergar que elas não vão simplesmente morrer numa determinada atividade, porque elas têm N possibilidades, vai depender do sonho que ela construir, tá? E vai também depender de um planejamento, que muitas das organizações precisam disso no atual cenário, tá? E aí é onde entra, né, o destaque. Por quê? Porque quando eu falo dessa questão da carreira, certo? Eu tenho que definir onde que eu quero chegar, certo? Só em eu permitir com que eu defina qual é esse meu objetivo como carreira, eu já começo a despertar esse olhar mais estratégico, tá certo? Porque eu não estou simplesmente pensando na minha atividade que eu estou fazendo hoje. Eu já estou me projetando dentro dessa carreira. E quando eu enxergo lá, vamos supor, né, um exemplo aqui, o profissional ele está lá no nível de assistente, tá? E ele projeta dentro daquela organização ou até em outra organização, ele projeta chegar num patamar de gerência. Para chegar lá, o que é que eu vou precisar fazer para que eu consiga, né, sei lá, em 5, 10 anos, chegar nesse patamar de gerência que eu tanto desejo? E aí é onde começa o passo a passo.
seja nos conhecimentos, né? Ah, eu vou ter que fazer lá uma faculdade X, eu vou ter que me especializar nisso aqui, eu vou ter que ler esse autor, eu vou ter que frequentar ambientes que desenvolvam boas práticas, né? Para que eu possa ir adquirindo essas informações, para que eu possa me desenvolver, e aí eu possa dar condições para que eu possa fazer uma carreira melhor. Engraçado que tem gente que pensa, tem medo, certo? De conviver com o gerente, né? Com o diretor da empresa. E te digo uma coisa. Falei disso ontem. Foi? Olha aí. E te digo uma coisa. É fundamental. É fundamental. Você estar lá do lado, que é uma pessoa espelho para você, tá entendendo? Decide de tudo, né, na empresa, quem passa essa visão estratégica no dia a dia com maior precisão, né, porque ele está ali na mesa discutindo, é a gerência, a diretoria. Eu tinha isso. Lá na Coca-Cola eu comecei a mudar essa visão e me ajudou muito, né, essa coisa do pensar, né, junto, e andar com essas pessoas, ver como elas decidem, o que, é que elas pensam e quebrar uma barreira que é natural. Né? Barreira, principalmente quem está no chão de fábrica, acha que essas pessoas estão muito distantes, né? Pois é, e não pode ser assim. E aí é uma coisa que hoje, né, a gente tem destacado, inclusive dentro dos programas de desenvolvimento de liderança, é a questão da aproximação desse público. Porque quanto mais eu consigo ter o olhar do meu executivo ou do meu gestor, certo? Mais eu vou me aproximar das ações que a organização está precisando naquele momento. E aí é onde entra a grande sacada. Porque tu imagina, a partir do momento em que eu tenho um diferencial, que é um negóciozinho lá da competência chamada atitude, e eu me insiro dentro desse cenário e eu faço a coisa dar certo, olha, a tendência é as pessoas olharem para esse teu resultado e falarem, poxa, esse menino ele tá querendo crescer, esse menino ele está investindo. Vamos investir também nesse crescimento dele. É causa-consequência, sabe? É o que Não sei se você... acontece, né? Quando eu tenho falado muito, essa é inclusive uma das grandes visões que eu quero entregar ao longo. É bom você estar falando isso, porque eu já estou falando nas minhas redes sociais sobre os benefícios de você ser um profissional social. E uma das coisas que eu falo assim, muita gente pensa, não estou dizendo que não é para fazer isso, né, pelo amor de Deus, mas eu falo muito do inglês, né? E muita gente acha que fazer faculdade, fazer inglês, por si só já diz tudo, é um bom caminho, a gente tem que fazer, mas se você não tem essa atitude, se você não tem essa entrega, não valeu de nada. E pelo contrário, as empresas, quando vê profissionais que têm atitude, que têm um nível de entrega alto, e quando ela precisa que esse cara tenha inglês, que ele tenha graduação, pós-graduações ou qualquer outro conhecimento, elas vão lá e bancam isso. Isso é muito comum nas grandes empresas, empresas de médio porte também, eles investem porque sabem que essa pessoa vai dar um retorno, né? É verdade. E vou te falar uma coisa. É tão interessante isso que hoje, quando a gente acaba convivendo dentro das organizações, a gente percebe muito, né, que as organizações estão começando a mudar o seu prisma em relação, inclusive, às contratações de profissionais. Por que isso? Porque anteriormente nós tínhamos muito, certo, a questão do cuidado de ver tecnicamente se a pessoa tinha condições, né, de poder assumir uma determinada atividade dentro daquela organização. Pois é. Aí a folha de currículo chega pesava, né? E aí, olha que coisa interessante, cada vez mais, né? E isso começou por conta de um processo inverso, certo? Não foi por conta da contratação, foi por conta do desligamento. Começou-se a perceber que as pessoas estavam sendo desligadas de organizações não por questões técnicas, mas por questões comportamentais. E que a atitude que você pontuou nesse instante, né, fazia total diferença. E aí onde entra, né, o desafio que as organizações hoje estão tendo que se desafiar, que é o quê? Eu preciso encontrar uma pessoa tecnicamente alinhada, mas eu também preciso que ela se identifique com a minha realidade, certo? E isso aí faz toda a diferença.
E quando eu falo sobre essa questão do planejamento lá que eu trouxe, né, nesse item que você me perguntou, está diretamente ligado a isso. Cada vez mais as organizações vão precisar de pessoas que tenham um olhar maior, que não fiquem simplesmente olhando só para o que está acontecendo lá na sua área. Eu preciso entender o que está acontecendo na área do meu colega. E eu preciso entender qual é a causa-consequência dessa atividade que eu estou desenvolvendo. Porque ela vai gerar impacto no indicador de desempenho que a organização ela tem. E o indicador, eu não estou dizendo que seja só o faturamento, não, tá? Eu estou dizendo que todos os indicadores que a organização ela tem, seja financeiros, seja comerciais, seja de logística, e onde ela está inserida, né, é importante eu olhar esse impacto, porque aí sim eu estou sendo estratégico. Enquanto eu não olho isso, eu estou me limitando à minha atividade única. E na hora que eu me limito, eu não consigo agregar valor para aquela organização. E na hora que eu não agrego valor, a tendência é que a minha atividade ela seja vista meramente como operacional. E aí eu entro naquele grupão, né, que você até falou aí dos 85%, tá? E quando eu quero me destacar, eu tenho que ir para um patamar diferente. Esse tipo de atividade, né, Alex, como você bem falou no início da live, é o tipo de atividade que vai ser mais propensa a ser substituído pelas máquinas num Vai. breve futuro, né? Em alguns lugares isso já acontece, né? Principalmente Verdade. agora com essa onda de Covid, acelerou esse processo, já que a gente não pode ter pessoas em contato, tem que ter distanciamento social, começa-se a colocar as máquinas para fazer uma série de projetos onde pode substituir o ser humano, né? E te Esse, digo, e te digo, diga, Fabiano, isso de forma muito enfática, certo? Cara, cada vez mais, certo? Nós vamos ver organizações que vão fazer esse movimento. Eu tenho um case aqui dentro do meu negócio. Antes, eu tinha, né, as pesquisas de clima, né, as pesquisas com clientes, que os meninos tudo faziam, certo? Aqui internamente. Cara, era uma tabulação, era formulário para um lado para o outro, e era Excel sendo utilizado, daquele negócio todo. E PowerPoint com gráfico. Rapaz, levava não sei quantas horas para os meninos montarem, certo? Hoje, Fabiano, eu mando um clique no meu sistema aqui e automaticamente chega lá para 1.000 pessoas. E essas 1.000 pessoas respondem no próprio celular. E na hora que ela responde e envia, já bate na nossa plataforma, os gráficos já estão tudo pronto, já está. Então, nós temos que nos adaptar a esse cenário que vai exigir muito pensar. Quanto mais nós pensarmos, mais nós vamos ser úteis para as organizações. E isso aí é um desafio para todos nós, porque eu pensar, alguma parte das pessoas não estavam acostumadas nisso. isso. E aí, Alex, eu tenho uma outra pergunta, que parte muito disso que você acabou de falar aí, né? Muitas pessoas não estavam acostumadas a fazer isso, talvez até porque não saiba ali a importância disso, né? De um lado, né, tem as pessoas que estão ali no lado mais profissional, mesmo de trabalhar, para ser tarefeiro, né? Tem gente que não sabe nem o que é planejamento estratégico na empresa, sabe que faz parte do processo de desdobramento do planejamento estratégico, mas não sabe, né? Não tem esse pensamento e tal. E do outro, temos alguns empreendedores, alguns diretores que colocam isso na redoma ali, né? Somente daquelas pessoas que estão nos cargos estratégicos. Mas não quer dizer que você ter cargo operacional que não pode ter o pensamento estratégico. Aí, principalmente para essas pessoas que estão, que são a maioria, inclusive, qual o impacto de você ter um profissional com pensamento estratégico dentro do negócio, dentro da empresa? Bom, é interessante quando você traz esse pensamento, porque me remete a três grandes perspectivas. Não sei se você vai validá-las, mas eu acredito que vai estar bem próximo, certo? Uma delas é a questão da independência, certo? Quando eu falo de independência, é importante, tá, que a gente leve em consideração
Que o que acontece hoje dentro das organizações? Geralmente nós temos aquele público, né, mais operacional que fica dependendo diretamente de um gestor tomar uma decisão para que ele consiga se movimentar. E aí, olha que coisa interessante, bate exatamente de encontro com aquele negócio da atitude que a gente conversou há pouco, né? Se eu sou um profissional dependente, o que eu vou fazer? Eu não vou agir, eu vou esperar por alguém. Então, isso aí gera um problema para aquela organização. Quanto mais profissionais independentes nós tivermos, provavelmente essa organização ela vai avançar mais rápido, certo? Por que isso? Porque é essencial que gestão e colaboradores tenham um pensamento alinhado. Por isso que a gente recomenda muito que as organizações tenham as suas políticas gerenciais. Porque aí, o que eu faço? Eu tiro o achismo, né, e coloco na prática. Amigo, eu preciso que uma decisão aconteça dessa forma. Ok, mas o dono não está aqui da empresa. Ok, mas não está escrito lá, a norma não diz, segue a norma, porque não já está validado. E aí esse profissional, a partir do momento em que ele vai seguindo aquilo que está estabelecido, a tendência é que ele consiga acertar mais. E isso aí dá independência. Elimina aquela necessidade de gestão direta lá em cima e tal, papapá, tá certo? Outra questão importante nesse ponto, que é o segundo item que eu quero trazer para a gente refletir, é a questão das decisões. Tem gente que tem medo de decidir as coisas. E tem medo, por quê? Porque não sabe qual vai ser a reação, ou não, eu quero evitar assumir essa responsabilidade. E não é por aí, sabe? Hoje, para que eu consiga transformar a realidade dessa organização, eu preciso assumir alguns riscos. Riscos que são passíveis de acertar e passíveis de errar, certo? Mas, são passíveis de errar? Ok, eu aprendo com o erro. Mas que esse aprendizado me permita com que da próxima vez eu acerte mais. E isso precisa ser promovido pelos gestores, certo? Isso aí vai aguçar o olhar estratégico, certo? Dessas pessoas. Vai permitir com que elas comecem a querer pensar. E nós temos que tirar esse olhar de reprimir, de bater pesado e tal. Não, amigo, é o seguinte, vamos pensar junto aqui. Quais seriam as soluções que você me traz? Ah, eu penso nessa possibilidade e nessa outra. Qual é a consequência dessa decisão? Nessa possibilidade A? Ah, a consequência é isso aqui. E qual é a possibilidade na situação B? Ah, é essa outra aqui. Qual que você prefere que aconteça dentro da nossa empresa? Aí o caboclo vai começar a pensar. Nessa hora, nós, como gestores, temos um papel fundamental para poder permitir com que esses novos, né, potenciais de pessoas dentro da organização comecem a decidir de forma mais estruturada, evitando essa visão passiva e gerando mais condições para que possa acertar. E aí, eu quero completar só essa frase aqui. Existe ainda uma terceira possibilidade. Dentro desse Antes de você entrar na terceira, Alex, eu queria aproveitar esse gancho aí, porque eu acho que você tocou num aspecto muito importante do dia a dia das organizações. Né? Hoje eu estou aqui em Alagoas, né? Na mineração Vale Verde. Né? Na minha equipe eu tenho cerca de 9 pessoas diretas e mais ou menos está chegando a 100 pessoas entre terceiros ali. Então é muita gente. Eu, como gestor ali, coordeno essa equipe. E você falou sobre o seguinte, que a pessoa ela pode decidir, né? Isso é uma das coisas que eu muito vejo no dia a dia, que pega essa dica que você quer ser profissional diferenciado, que ele tocou um assunto muito importante. Muitos profissionais, inclusive eu pensei durante muitos anos sobre isso, acham que somente o gestor toma decisão na empresa. Somente quem tem cargo de chefia. E esse tipo de visão é a visão tarefeira. A visão do pensamento, da pessoa que tem pensamento estratégico vai compreender muito bem que, em vários momentos,
Você toma decisões. E às vezes são decisões que aparentemente são simples, têm Sim, menor complexidade, mas é uma decisão e são importantes. Por exemplo, agora, a gente tem um processo de portaria. Portaria, você vê que se a pessoa entra, você ela dentro da empresa. E aí claro. chega alguém que está, por exemplo, sem a documentação e querendo dar carteirada, porque tem cargo importante, e o vigilante tem que decidir se as pessoas entram ou não entram. E muitas vezes fica aquela coisa, não vai, Fabiano, e aí, o que, que eu faço? Cara, está escrito no padrão. A decisão está na sua mão. Não precisa me ligar, pode barrar, ou se a pessoa estiver ok, pode liberar. Então, muitas pessoas têm medo de tomar uma decisão, talvez por histórico, né? Alguns gestores realmente gostam de retaliar, tomar para si, e às vezes ela se assusta quando faz um gestor que nem eu, que sou mais diretivo, dou direcionamento, desenvolvo a equipe e faço com que o time tome decisão. Que nem agora, eu estou de férias, né? Assim, que eu estou de férias, eu quero estar tranquilo, por ter poucas ligações, né? O time tem que rodar sem mim lá, saber o que vai fazer e entregar em alto nível, né? Isso eu acho que é um grande desafio para muitos dos gestores, né? Com certeza, Mas não eu é vou ficar fácil. aqui no terceiro ponto. Certo. É interessante quando você traz esse entendimento, sabe, Fabiano? Porque o que acontece? Geralmente, nós não estamos tão acostumados a fazer questionamentos às nossas pessoas, certo? Nós damos comando. Nós, como gestores, chegamos e demandamos. Você vai fazer isso aqui no prazo tal. E aí, o que acontece? O processo ele tem que ser ao contrário. Ele tem que ser construtivo. As pessoas precisam perceber, certo? Dentro desse cenário que nós estamos vivendo hoje, de que não adianta, tá? Eu ter essa visão passiva. Eu tenho que ir para cima realmente, eu tenho que resolver aquela situação, que é uma expectativa que a organização tem, mas existe um certo bloqueio, um certo receio em cima disso. E a terceira perspectiva, como eu estava lançando ali de pensamento para a gente, é a questão da assertividade no resultado. Tu imagina o seguinte, eu tenho um profissional que ele tem independência. Eu tenho um profissional que ele decide. O que vai acontecer? A consequência é assertividade no meu resultado. Tá? Por quê? Porque, cara, cada vez mais, certo? A organização precisa ser rápida. Ela não pode esperar muito, tá? E aí, quando eu falo sobre isso, eu não estou falando simplesmente só do ambiente privado, não, tá? Eu estou falando também do ambiente público. Existe uma percepção equivocada acima disso. E hoje, nós precisamos ter essa clareza, porque o mundo está girando cada vez mais rápido. Uma informação que eu estou tratando aqui com você, daqui a algum tempo, ela provavelmente já vai ser até desatualizada. Por quê? Porque já vai surgir algo novo. Então, para isso, eu tenho que ser muito curioso, eu tenho que estar toda hora estudando, eu tenho que estar toda hora atento àquilo que está acontecendo aqui ao redor. Porque tecnologias vão sempre ter, mas vai ter um detalhe importantíssimo, é saber utilizar dessa tecnologia no nosso dia a dia. Porque enquanto eu não souber utilizar, a tendência é que isso vá se perdendo ao longo do tempo, certo? E a tecnologia, quando eu falo, ela não está restrita simplesmente a um sistema, ou a um livro, ou a fazer uma faculdade, não. Eu estou falando em relação a tudo que está acontecendo ao nosso redor. É você visitar uma determinada empresa e lá você vê uma boa prática, sabe? E aquela boa prática, lá na frente, você enxergar que aquela boa prática faz sentido para uma outra organização. Claro que dentro de um molde diferente, adaptado, mas que você dê condições para que aquela organização, naquele cenário, ela consiga fazer diferente. E as pessoas percebam. Aí lembra lá, né, do Gilles Botef. As pessoas precisam perceber o resultado. Se elas perceberem que aquele resultado daquela ação, ela faz sentido, aí, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Aí pode ter certeza que você vai conseguir, né, chegar num resultado muito melhor como organização. Por quê? Porque essa organização vai ter um olhar mais estratégico.
E ela, tendo esse olhar mais estratégico, ela vai utilizar as políticas que foram definidas, ela vai utilizar os planos de ações que foram definidos lá dentro do planejamento estratégico, ela vai enxergar a identidade dessa organização como algo dela mesmo, certo? Porque a organização são feitas por pessoas, né? E aí, quando tu veio com uma fala alguns minutos atrás, mas isso aí é da organização, ela que se vire. Sim, mas quem faz a organização somos nós. Se eu sou um bom profissional, essa organização ela vai ser boa e ela vai ser reconhecida por esse ser bom. Se eu sou um mau profissional, automaticamente a minha organização também não vai ter uma boa performance. E a tendência é que a gente adquira até esse sobrenome, certo? O Alex da AG Soluções, o Fabiano da VAR, o fulano de tal não sei de onde. E aí o que acontece? Se aquela organização ela tiver um espelho, né, de imagem que não seja tão bom assim, ele vai se refletir na tua carreira. Ele vai se refletir nas tuas ações dentro desse mercado. Por isso que a gente precisa cuidar, certo? E quando a gente fala desse olhar estratégico, eu preciso enxergar que existe dentro da organização os fluxos, né, de atividades. E dentro desses fluxos de atividades, a gente sabe, né, que aí vamos buscar lá a teoria que existe os clientes e os fornecedores internos dentro da organização. E quando nós estamos falando disso, tá, é importante a gente perceber que eu, como fornecedor, estou entregando uma determinada atividade para o meu cliente. Será que essa atividade que eu estou entregando para esse meu cliente aqui, ele está recebendo da melhor forma possível? Não está. Então, se não está, qual é a minha dica? Sobe. Faz como se fosse um helicóptero, tá certo? E veja as formiguinhas tudo lá embaixo trabalhando. Veja se essas formiguinhas estão fazendo o fluxo da melhor forma possível. Ou se existe algum caminho melhor a ser adotado. Se existir, é o momento chave para você fazer alguma sugestão para a tua organização. Para que a partir daquele momento ali, aquele cenário, ele seja testado, ele seja praticado e ele, a partir dali, saia desse nível para um novo estágio, certo? Esse medo, né, que as organizações acabam tendo através das pessoas, vem levando as organizações a serem mais lentas. E não é para ser assim. Nós temos que ser assertivos, nós temos que direcionar os nossos objetivos para que a gente consiga, dessa forma, chegar num resultado melhor, como organização e como pessoas. Fica bom, Alex, para todo mundo, né? Porque quando o grande Paulo Castellari, meu senhor, seja bem-vindo, Paulo, aqui. É bom, Alex, essa questão do cenário de visão estratégica, né? Que às vezes as pessoas entregam, né, umas para as outras ali, e elas trazem consigo, elas dizem assim, eu vou entregar a bola quadrada para aquele setor, porque aquele setor eu não gosto das pessoas ali, mas quando você fala de subir, olhar a visão, né, sistêmica ali, se tudo está funcionando bem, na verdade a gente está falando da empresa que a gente trabalha, do processo que é bom para a gente mesmo, porque você, se o seu sobrenome é um sobrenome de peso, né, você é um profissional mais valioso no mercado. Agora, se você não contribui para que sua empresa seja uma empresa forte, uma empresa boa, o seu sobrenome vai ser um sobrenome fraco. Vamos falar o nome de uma empresa que ninguém conhece, né? E as empresas elas se tornaram o que se tornaram por conta das pessoas. Mas talvez ainda tenha algumas pessoas que tenham dúvidas sobre essa visão estratégica para profissionais de cargos operacionais. Alex, eu tenho um cargo operacional. Eu preciso desenvolver essa competência de pensamento estratégico. Como que eu posso desenvolver isso? Claro, com certeza. E te digo uma coisa, Fabiano. Quando a gente fala em competência, nós não estamos falando de uma coisa estática. Nós estamos falando de uma evolução. Né? Então, o próprio Gilles Lebeauteuf, ele fala exatamente sobre isso dentro do conceito, né, que ele traz. Ele diz o seguinte, poxa, todos nós temos possibilidades de evoluirmos. Tá? Se existe essa possibilidade, então toda e qualquer competência ela pode ser desenvolvida. Hoje, eu não sou médico. Eu sou administrador de empresas. Mas, se eu for lá, fizer a universidade,
fizer uma especialização, né? Me dedicar ao ambiente da medicina, daqui a um tempo eu vou ser um especialista, certo? E aí eu vou ter condições de poder atuar como tal. Mas eu preciso me dedicar, eu preciso dar atenção, eu preciso buscar as informações das melhores formas possíveis. Seja assistindo uma live como essa, seja eu indo lá ler um livro que seja indicado e que faça sentido para o meu dia a dia, seja assistindo um filme, seja indo para o teatro, sabe? Com os colegas de trabalho a gente aprende muito, tá entendendo? Então, quanto mais a gente se permite a ouvir, mais nós vamos ter condições de poder traduzir situações que antigamente a gente imaginava e agora não, é uma realidade, né? Então, essas situações, elas permitem com que a gente consiga evoluir nesse cenário. Mas é essencial o que eu trouxe lá atrás. Eu preciso traçar o que eu quero. Ah, eu quero ser esse gestor. Se eu quero Você ser não esse consegue gestor, fazer estratégia se você não consegue, se você não sabe onde você quer chegar, né? exato, perfeito. E olha, é tão importante isso porque faz a gente quebrar modelos mentais, certo? Quando eu falo sobre modelos mentais, eu estou falando sobre características que nós vamos construindo ao longo da nossa vida como um todo. Ah, sempre foi assim. Poxa, eu testei e só tem essa solução. Quem sabe que só existe essa solução, certo? É o mercado como um todo. Tem horas que o mercado vai exigir coisas diferentes, tá? Há alguns dias atrás, eu estava conversando com um gestor de uma grande instituição, tá? Em que ele chegou para mim e falou desse jeito: Poxa, Alex, tu já pediu uma pizza em casa? Aí eu já. Quanto tempo leva, né, para chegar uma pizza na tua casa? Rapaz, eu já levei todos os tempos possíveis e imagináveis. Desde 3 horas até 15 minutos para receber uma pizza. Aí, Nossa, pois é. Aí foi interessante que ele chegou e falou para mim: Rapaz, nós estamos aplicando agora um programa dentro da nossa empresa. O programa, ele chama 28 minutos. Tá certo? Se em 28 minutos nós não entregarmos a pizza lá para o nosso cliente, certo? Nós vamos entregar para ele de graça. Tá certo? Ele não paga. Aí eu, é mesmo, velho? É. Mas como foi esse negócio? Não, eu tive que estudar. Aí é onde entra, certo? Eu tive que fazer uma pesquisa com os meus clientes, eu tive que entender qual era a expectativa deles. Inclusive, essa tua fala de 3 horas, eu ouvi de alguns deles. E teve alguns que chegaram para mim e falaram que quando chegou em 3 horas, ele mandou voltar porque ele já tinha perdido a fome, já tinha comido outra coisa. Tá entendendo? Então, o que acontece? Quando eu acabo engessando o meu pensamento, a tendência é fazer com que eu não consiga me permitir a ouvir isso que está sendo dito dentro do mercado. E muitas das soluções que podem vir para a tua organização ou para a tua carreira tem que vir também de fora, tá certo? As pessoas têm que pontuar para ti, né? Por isso que eu acho tão importante dentro da organização um gestor fazer um feedback para as pessoas, certo? De forma estruturada. Por isso que eu acho tão importante a empresa, né, ou o executivo da empresa, ouvir o que é que o mercado está dizendo sobre aquela organização. Porque a partir daí é um termômetro. Eu vejo como um termômetro, certo? Que chegou ali e, poxa, era isso que eu queria ouvir? É não. Eu queria ouvir bem aqui. Ah, é? Pois tá certo. O que, que eu vou fazer para sair daqui para vir para cá? Aí eu começo a criar ações, começo a me movimentar. E as pessoas, ajudando dentro desse cenário de pensamento, elas vão permitir que essa organização ela vire uma organização de destaque. E aí é onde elas vão fazer a diferença dentro dessa organização. Eu não posso me conformar. A visão de conformidade, certo? Ela é retrógrada. Porque é como se eu dissesse que eu me acostumei. Eu me acostumei com esse jeito. E na hora que eu me acostumo, eu não... que vivemos, né? Hã? Cenário tão caótico que vivemos, que exige tanta, de nós tanta inovação, buscar sempre soluções, né, inovadoras, às vezes nem tão inovadoras, mas
pelo menos soluções eficazes e adequadas a esse cenário, a acomodação não dá, né? É verdade. E aí tem gente ainda, certo, que tem uma certa dificuldade de entender, tá, que existem duas competências aí nesse cenário, que uma delas é a criatividade e a outra é a inovação, certo? Só que aí chega para mim e fala, poxa, Alex, mas e aí, né? Como é que é esse cenário e tal, papapá? É fundamental que eu busque, né, esses conhecimentos que estão aqui ao meu redor, tá? E a inovação, ela só vai acontecer dentro da organização se eu me estimular a minha criatividade. E a minha Sim. criatividade é o passo essencial. É como se ela fosse consequência para que a minha inovação ela se tornasse uma realidade. Porque enquanto eu não fizer isso, a tendência é que eu gere, certo, limitadores dentro da minha operação como um todo. E um fator chave para mudar isso está atrelado a um negócio chamado iniciativa. Nossa, esse ponto aí é essencial, né? Iniciativa. Alex, eu tenho uma turma aqui chegando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A gente está aqui no finalzinho, Alex, temos aí 8 minutos. Eu gostaria que a turma que tiver dúvidas aqui sobre desenvolvimento aí de visão estratégica, né? A importância disso, já deixa aqui as dúvidas para a gente responder. Mas eu queria que você me respondesse mais uma dúvida aqui, né? Claro. Você já deu várias dicas aqui de como a gente pode desenvolver essa competência, mas me diz aí, o que, que no dia a dia, na prática, né, as pessoas podem fazer? Antes disso, eu acho muito legal quando você traz essa coisa de destino para as pessoas, né? Eu lembro muito que na minha carreira, muito quando eu estava lá na Coca-Cola, na época lá da Coca-Cola, eu, eu tracei um destino assim. Eu queria ser gestor de RH, eu queria ser gerente de RH. O cargo era isso, né? Então eu olhava para o que o cargo pedia. Então eu fui crescendo na área de treinamento e desenvolvimento. Quando eu fui lá para a Centro-Sud, comecei a crescer e eu percebia que o mercado dizia o seguinte: para ser gestor de RH, você tem que ser generalista. E lá tinha um gestor generalista, mas eu não podia ir para a área. Foi quando a Vale abriu as portas, dizendo, cara, aqui eu tenho um RH generalista. E eu tinha um cargo de consultor, que era um cargo que, em tese, inicialmente era maior do que o de analista, né? Mas eu preferi ir para. Eu tomei uma decisão de ser analista para melhorar minha carreira, e de fato, isso fez guinar minha carreira como gestor de RH e minha carreira na área de gestão como um todo. E aí, isso assim, uma das dicas que você trouxe aqui que eu gostaria que as pessoas registrassem. Você quer ir para outro nível? Vê o que, que precisa de competência, o que você tem e começa a passo a passo e tomar decisões de 5, 10 anos que você vai ter. E o que mais podemos fazer para adquirir essas competências aí de visão estratégica? Perfeito. É fundamental que você tenha um conhecimento aprofundado do que você está realizando hoje. Por quê? Porque o que tu está realizando hoje é a tua entrega inicial, tá? Mas tu deseja chegar num cargo de gestão. Tu precisa entender exatamente o que é que precisa ser entregue lá naquele tempo que você for ser esse gestor. Então, conhecer essas características, né, e atividades que precisam ser desenvolvidas e implementadas, vai permitir com que esse profissional ele consiga se destacar. Mas não é só isso, tá? Ele precisa, além de ter essa compreensão da sua atividade, ele precisa compreender qual é a sua missão como um todo. E ele precisa compreender quais são os resultados que se espera dentro daquele cenário que está lá inserido, tá? Até porque, dentro desses resultados, você pode identificar oportunidades, né? Oportunidades de melhoria de processo, oportunidade de crescimento, né? De atividades a serem desenvolvidas, de inteligência, de raciocínio lógico a ser inserido dentro dessa organização, tá? Porque a partir daí você vai começar a dar condições estruturadas para que você consiga, certo, chegar nesse patamar de competência. Mas além disso, é fundamental você estar lendo tudo que você tem a oportunidade, certo? Além de ler tudo, certo? É fundamental
que a gente consiga debater com pessoas que já tenham vivenciado experiências. Uma coisa que eu aprendi, certo? Como profissional, eu convivo sempre com pessoas muito mais experientes do que eu. Por quê, Alex? Porque todas essas pessoas já passaram por situações especiais. E quando elas passam por essas situações especiais, você acaba identificando caminhos que podem ser adotados e que também não podem ser adotados. Eu leio muita biografia, certo? E biografia de todo jeito, do grande executivo ao Sérgio Malandro, por exemplo, tá certo? Mas por quê? Porque cada um deles vivenciou experiências. E por ele ter vivenciado uma experiência, às vezes aquela experiência foi boa para ele, certo? E às vezes não foi. E aí é nessa hora que essa experiência que ele vivenciou vai me ajudar a enxergar que existem caminhos que eu possa vir a tomar decisões, como você mesmo pontuou há pouco, né? E aí sim eu consiga fazer a minha caminhada fazer sentido. E ela só faz sentido se para mim e para todo mundo que está ao meu redor ver os meus olhos brilharem. E quando os olhos brilham, certo? Aí eu te digo uma coisa, talvez a gente canalize toda a energia, né? Você até dedique mais horas do que o que você já estava acostumado. Mas por quê? Porque você não está fazendo simplesmente por fazer. Você está fazendo porque faz sentido, porque brilha teus olhos e porque você é apaixonado por aquilo que realiza. Tá? Eu acho que esse é o recado que a gente precisa levar para as pessoas. Encontre aquilo que você sonha, porque nesse momento você vai transbordar. Isso faz uma grande diferença, Alex, na vida. Eu estava conversando com um colega meu empreendedor aqui de Arapiraca sobre isso, né? Ele falando que ele encontrou o propósito dele, né? Há alguns anos atrás, e hoje ele tem um negócio que vem dando certo. E para toda a turma agora que está ouvindo aí, né? Sibeli da Vale, seja bem-vinda, Sibeli, bem-vinda. Fez parte lá daquele projeto lá. Qual foi seu bom? Seja bem-vinda. Então, o que acontece? Muita gente fica doente porque não trabalha conectado com o seu propósito. E esse recado que o Alex deixou aqui agora é muito importante. Alex, meu amigo, palavras finais aqui para a gente já ter um minutinho nosso. Eu quero agradecer imensamente a sua presença e todos que estão aqui. Né? Se vocês quiserem deixar as perguntas, a gente vai passar para o Alex, que eu sou mais sem conteúdo aqui posteriormente. Falar sobre pensamento estratégico é realmente algo que a gente não vê muita gente falando aí, mas faz um grande diferencial, como você brilhantemente demonstrou aqui no nosso dia a dia, brilhantou aqui a nossa jornada do profissional diferenciado. Antes de passar para o Alex, quero convidar vocês para a live de amanhã, que vai ter a Wellington Miranda, que é psicóloga, é uma pessoa da área de RH, generalista, trabalhou comigo na Vale, trabalhou na Pepsi, e ela vai falar sobre sucesso, sobre autoconhecimento e sucesso, para você se tornar um profissional diferenciado, falar sobre postura do profissional. Alex, suas palavras finais, minha gratidão a você aqui. Assim, te digo de coração, gratidão por esse momento, certo? É um momento em que traz, né, condições para que a gente consiga enxergar que existem caminhos que podem ser feitos. E essas escolhas, elas cabem a nós. E eu escolhi estar junto com você e com todas essas pessoas, porque é um tema em que a gente acredita que pode transformar a vida dessas pessoas, certo? E é um tema que dá pano na manga para várias lives, tá certo? Se eu pudesse tratar aqui, é porque ele é amplo, né? Eu posso falar sobre planejamento estratégico, sobre planejamento de carreira, sobre planejamento de atividades, de operações. Então, o que acontece? A gente tem uma vasta possibilidade. Então, quero te agradecer, certo? Quem tiver curiosidade, entra lá, né, no Instagram da AG Soluções, também tem lá o Facebook, certo? Né, o LinkedIn, tá? Sejam sempre bem-vindos, que nós estamos aqui para dar soluções para as organizações. Papai do Céu nos abençoe e boa noite a todos. Gratidão, Alex. Até a próxima, meu amigo. Vamos ficando por aqui. Palavras finais aqui. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Turma, até amanhã.
Tenho 30 segundos aqui para finalizar, reforçar vocês aqui. Que incrível a live aqui com o Alex. Alex conhece muito de prática mesmo, do dia a dia das organizações. Já vi o trabalho dele em 3 grandes empresas, já me ajudou também no empreendimento que eu tive e foi uma honra tê-lo aqui e todos vocês. Amanhã, às 20h20, com a Elita Miranda aqui, onde a gente vai falar sobre o autoconhecimento e postura para você ter sucesso.